E aí, pessoal, segundo dia, chegamos aqui para falar sobre precificação de honorários nas ações de família ou no direito de família, na advocacia de família. Ontem, a gente falou sobre prospecção, né? Falamos sobre como prospectar pela internet. Falei algumas estratégias, expliquei como que eu faço no Vitor Lana Advogados e hoje eu vou falar sobre preço. Vou lembrar vocês, hein? Eu combinei isso ontem e vou voltar nisso hoje. Estou falando de outra dor enorme que eu sei que você tem. Para te falar a verdade, eu tenho até hoje. Até hoje, o preço é uma dor para o advogado, né? Eu tenho certeza que você sofre com isso, eu tenho certeza que você vai ter lá 30 anos de advocacia e ainda vai seguir sofrendo com isso. Todo prestador de serviço, todo profissional liberal tem essa dificuldade, não é só com você que acontece isso, não. Mas como ela é uma dor muito grande, vamos combinar, vamos lembrar de que toda dor muito grande é o nosso combustível. É aquilo que vai impulsionar a gente a aprender, entender melhor para poder evoluir dentro da advocacia de família. Muito bem. Pessoal, olha só. Vai dar ruim, vai dar muito ruim se você prospectar muito com o preço errado. Quando eu falo dar ruim, eu estou falando em quebrar. Você vai quebrar se você prospectar demais e dar o preço errado. Isso é uma questão óbvia. Se você coloca muito cliente para dentro, você vai ter um volume de trabalho, de horas trabalhadas enorme, que não serão remuneradas. No final das contas, você está trabalhando no prejuízo. E aí aquele dinheirinho que entrou não corresponde ao trabalho e aos gastos que você vai ter com a estrutura. Para pensar comigo. Se você prospectar 100 clientes hoje, você consegue entregar o serviço para esses 100 clientes? A sua estrutura hoje já consegue entregar para 100 clientes? Você vai ter que contratar gente, você vai ter que ter mais computadores, você vai ter que ter um espaço maior, você vai ter que ter mais usuários no seu software, mais usuários na sua plataforma de atendimento por WhatsApp, e, consequentemente, se você precificou errado, você não vai conseguir pagar isso tudo, você não vai conseguir entregar o serviço, e essa qualidade cai e, consequentemente, o prejuízo vai consumir toda a sua reserva, todo o seu caixa, e aí você vai querer desistir da advocacia e trabalhar com outra coisa. Então, tão importante quanto prospectar é precificar. Tão importante, está na mesma dimensão de importância, não é menos nem mais. E eu falo isso com toda a segurança do mundo. Cuidado com o aumento da prospecção se você não sabe colocar preço no seu serviço. Esse aumento da prospecção pode ser o início do fim da sua advocacia. Então, vamos entender como é que precifica, vamos entender como que você pode chegar num preço que vai colocar de fato dinheiro no seu bolso, você vai poder crescer a sua estrutura e com isso crescer o seu negócio e a prospecção não vai ser um problema? Então o preço é importante para você. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Primeira coisa, vamos conversar a conversa nesse tom aqui. Não precisa ficar fazendo planilhinha assim de quanto vale a sua hora, não. Não complica o negócio, não. Menos é mais. Quanto mais simples for a sua métrica de preço, o seu parâmetro de fixar o preço, melhor vai ser para você trabalhar. Lembra que nós estamos falando de uma advocacia moderna, de uma advocacia digital, de uma advocacia empreendedora. E isso tem que te dar liberdade. Se a cada cliente você tem que fazer um cálculo super complexo de quanto que você está cobrando a cada hora, qual que é o seu custo por hora para chegar no preço, na sua margem de lucro X, você vai dificultar a sua vida. E aí você vai demorar a dar preço, você vai trazer mais uma tarefa para você. É melhor você pré-estabelecer aquilo que de fato paga o seu serviço, paga a sua estrutura. Então o passo número 1 para precificar é conheça na ponta do lápis ou na planilha os seus custos. Quanto custa a sua operação? Quanto você paga de aluguel, quanto você paga de internet, quanto você paga de luz, quanto você paga de tráfego, quanto você paga de tudo. Coloca tudo na ponta do lápis, até a balinha. Coloca lá na ponta do lápis aquilo que é o custo da sua operação. A despesa, de onde sai dinheiro.
Esse é o primeiro passo. Não adianta você falar, eu cobro R$3.000 a ação de alimentos, se você não sabe quanto que custa a sua estrutura. Hoje o Vitorlano Advogados, por exemplo, tem um custo mensal de R$50.000. Todo mês a gente sai devendo R$50.000. Quanto que você sai devendo todo mês? Você já tem esse número aí? Ah, eu já saio devendo 20, eu já saio devendo 10, eu já saio devendo 100. Quanto que você tem que pagar? Eu tenho que pagar 50 mil todo mês. Então eu preciso fazer mais de 50 mil todo mês. Para quê? Para pagar as despesas, ter lucro e poder crescer. Porque é o crescimento que vai me gerar sustentabilidade. Então esse é o primeiro passo. Quanto custa a sua operação? E quantas ações essa sua estrutura consegue comportar? Quantos processos por advogado? Quantos você consegue segurar sozinho? Vamos imaginar que você está sozinho, você está começando agora, você está aqui chegando porque você quer começar a fazer. Quantos processos você consegue segurar sozinho? 100 processos? 100 processos a R$3.000 de ticket médio são R$300.000 de faturamento. Quanto que você gasta? Quanto que você gasta na sua estrutura? Ah, eu gasto na minha estrutura R$10.000. R$10.000 é a minha despesa ali, é o que eu tenho que pagar todo mês. Beleza, então você tem uma despesa de R$120.000 no ano. Se você tem R$300.000 de faturamento e uma despesa de R$120.000 no ano, você tem aí uma sobra de R$180.000 de lucro. Matemática simples. Então, o 3.000 que você cobrou, deu bom para você. Entregou legal. Foi suficiente para você ter lucro, e um lucro muito bom. Mas, e se tivesse 200? Você conseguiria entregar? Não, você precisaria de outra pessoa, seu custo ia aumentar, sua estrutura teria que ser expandida e talvez você não teria um lucro de 180, você poderia reduzir seu lucro para 110. Mas está ótimo, é lucro, é dinheiro no seu bolso. Num ano foi 180, no outro foi 110, significa que você teve R$290.000 de lucro. E aí você pode trabalhar com esse dinheiro. Então você precisa primeiro saber quanto custa a sua operação. Essa é a primeira questão que você precisa dimensionar. Outra coisa, você precisa entender que tem um mito que você precisa romper. Direito de família não é barraco de gente pobre. Direito de família pode ser até barraco, mas todo mundo faz barraco. Rico faz barraco, classe média faz barraco, pobre faz barraco. Pobre divorcia, rico divorcia. Pobre faz partilha de bem, pode ser um carro, um Uno, 1993, mas faz. E o rico pode fazer de uma Porsche, pode fazer de uma Ferrari, mas também faz partilha de bens. Problema familiar não tem classe social. Não tem classe social. Problema familiar acontece em todas as famílias, em todas as classes sociais. Então, você tem como oferecer um produto de R$2.000 ou um produto de R$50.000. Você tem como fazer isso. A questão que eu digo que sustenta o seu escritório é você saber o seu ticket médio. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu piso aqui, a ação mais barata dentro do Vitorlano Advogados é R$ 2.997, que é uma ação de alimentos. É o mais barato que nós temos aqui. Mas eu já cobrei em ação de alimentos 15 mil. Já cobrei. Na mesma ação que eu cobro 2.997, eu já cobrei 15 mil. E aí, se você soma, vamos colocar aqui 3 mil com 15, nós temos R$18.000. Dividido por 2, ticket médio de 9. Ou seja, se eu conseguir manter, sustentar um ticket médio de 9, 100 clientes me dão R$900.000 no ticket médio de 9. Então, ou seja, eu precisaria de pouco mais de 100 clientes para bater 1 milhão de faturamento. Imagine que o ano tem 365 dias. Então, significa que 1/3 só do ano você prospectou cliente. Percebam que quando você começa a enxergar matematicamente, esse 1 milhão não fica tão longe assim? Ele não fica tão distante assim? Lógico, para você manter um ticket médio de 9, você vai precisar atingir mais pessoas que pagam 15 do que pagam 3. Mas, de toda forma,
a cada cliente de 15 que você atinge, são 5 processos de 3. Então, ou seja, você consegue com um só substituir 5 prospecções. Então, você precisa começar a dimensionar o preço a partir disso. Qual é o seu ticket médio? Qual é o seu ticket médio? E isso vai fazer você ser sustentável a longo prazo. E por que eu estou falando isso agora? Porque se você ficar dimensionando sempre a questão da hora, eu quero ter 40% de margem de lucro em cada processo, você não vai pegar o cliente de 3, porque a margem dele vai ser menor, e você vai focar só no de 15. E pode ser que você não consiga ter o volume de 15 que você precisa. Tá entendendo qual que é a lógica? Por que eu tenho cliente que paga 3 e por que eu tenho cliente que paga 50? Por quê? Porque eu não estou preocupado com a margem, eu estou com a margem individual de cada processo. Eu preocupo com a recorrência e o fluxo de caixa, o dinheiro entrando todo mês. Então o meu foco é sempre o ticket médio. O ticket médio de R$9.000, o ticket médio de R$6.500, ele me dá um lucro e me faz chegar no 1 milhão de uma determinada maneira. Então, lembre-se que você vai atender pessoas ricas, atender pessoas pobres e atender pessoas de classe social ali de média, né? Bom, agora, você precisa entender de maneira muito clara a relação entre preço e valor. Valor é o que você entrega. Preço é o que o cliente paga. Você sempre, gente, isso aqui é sempre, pega essa ideia. Sempre você precisa entregar mais valor do que receber de preço. A balança não pode ser equilibrada. É o over delivery, você tem que fazer uma entrega muito grande. O seu preço vai subir, mas sempre com aquela sensação que o cliente vai ter de que pagou 10 mil para você, mas que o seu serviço valeria até 15 mil, até 20 mil, até 100 mil. Mas ele te pagou 10 mil, que era aquilo que você queria receber dele. Então você precisa aumentar sempre o valor do seu serviço. E o valor do seu serviço você aumenta com os diferenciais, que é aquilo que eu falei na aula de ontem, né? Quanto mais diferenciais você tem, quanto mais diferenciais você demonstra para o seu cliente, maior é o valor do seu serviço. E, consequentemente, isso vai puxar o preço para cima. Então não adianta você ser um advogado que entrega a ação judicial. Não. Você ganha a ação judicial? Seus resultados são bons? Você, por exemplo, atende o seu cliente? Se ele precisar de uma reunião virtual com você, você consegue fazer essa reunião virtual? Você mostra o processo para o seu cliente? Você discute a estratégia com o seu cliente? Cada passo desse, cada diferencial desse, aumenta a sensação de valor no que você entrega para ele. Então você precisa necessariamente ter muito valor agregado ao seu serviço para aumentar seu preço. Se você está tendo dificuldade de aumentar o preço, ou se você não consegue de jeito nenhum cobrar mais que R$2.000, por exemplo, nada que você faz consegue passar de R$2.000, o erro está com você. O erro não é do cliente. É você que não está mostrando para aquela pessoa ou para as pessoas em geral o valor do seu serviço. Aí nós temos que identificar qual que é esse problema. Você tem que identificar qual que é esse problema. Porque senão você sempre vai continuar cobrando 2.000 e daqui a pouco você está cobrando 1.000 e olha lá, para pagar o boleto do mês e sobreviver. E não é isso que a gente quer. Se você está aqui já na segunda aula da semana que fala do 0 a 1 milhão, é porque você quer 1 milhão. A sua vida depois que você atinge 1 milhão é outra. E se você está aqui hoje, é porque você tem essa pretensão. Você não quer ficar vivendo para pagar boleto. Quando o boleto vier, já está no débito automático, você nem viu que pagou. Bom, para você ter um ticket médio bom, tem um segredo que para mim é chave. E como eu disse para vocês na aula de ontem, toda aula vai ter um segredo que eu acho que é chave, que muda realmente o jogo. Para você não mexer no preço, mexa na forma de pagamento. Facilita o pagamento. É melhor o cara te pagando R$500 ali todo mês, R$300 ali todo mês durante um ano,
do que você perder o lead porque você quer receber ali à vista ou em 3 vezes. Mesmo que o cliente tenha o melhor potencial aquisitivo, não tem problema nenhum você parcelar para ele. Eu tenho um contrato de R$30 mil parcelado em 15 vezes. Eu tenho um contrato de R$50 mil parcelado em 12 vezes. Ou seja, eu não vou perder a venda pela forma de pagamento. É óbvio que quem parcela paga mais. É juros. E eu também não faço cálculo complexo de juros, não. Eu penso assim, isso aqui é 10 mil. É 10 mil à vista, e se ele quiser pagar em 12 vezes, eu vou cobrar dele 13 mil. Eu vou lá e jogo esses 3 mil aqui e divido em 12 parcelas e pronto. Simples. Simples. Mas eu facilitei o pagamento. O cidadão agora tem facilidade de me pagar. E com isso, eu não mexo no meu ticket médio. Só para vocês terem uma ideia, fazendo isso, eu alcancei R$1 milhão de faturamento no meio da pandemia. Esse ano, nós estamos aqui em março, eu já passei dos 200 mil reais de faturamento, de novos contratos, não é nem de faturamento não, de novos contratos fechados a partir de janeiro de 2022. Por quê? Porque eu facilitei o pagamento e consegui, detalhe, aumentar o meu ticket médio. Ano passado, o meu ticket médio era de R$ 6.500. Esse ano a gente já está trabalhando um panorama de R$ 7.500. Então, ou seja, é um aumento de R$1.000 no ticket médio. Eu consegui fazer esse aumento e aumentar a prospecção. Então, ou seja, eu já consigo manter o meu preço pelo posicionamento que eu tenho, que eu construí em 2 anos do Vitor Lana Advogados. Eu consigo sustentar esse preço e consigo mais lucro, e aí R$1 milhão certamente vai chegar antes para mim do que chegou no ano passado. E para você também vai chegar nesse ano de 2022, você vai ver que em 2023 você vai começar a caminhar muito mais rápido para esse seu primeiro milhão, para esses seus 7 dígitos. Bom, é lógico que você precisa de 2 coisas muito básicas nessa parte de precificação. Ter uma plataforma que facilite o pagamento do cliente. Aqui no escritório a gente usa o Gerência Net. Eu consigo cartão de crédito, boleto bancário e Pix. Mas entra na plataforma, e essa plataforma é uma plataforma de pagamento, de controle de pagamentos, não é um banco propriamente dito. Ele consegue sistematizar para mim quantos clientes pagaram, quanto eu tenho de previsibilidade para o mês de março, quanto que eu tenho de previsibilidade até o final do ano. Eu consigo enxergar isso do meu negócio a partir de uma plataforma dessa. Por exemplo, que o Gerência Net é gratuito, é 100% gratuito. Eu não pago nada por isso, eu pago apenas um valor que hoje é R$ 3,45 por boleto compensado, que eu transmito esse custo para o cliente tranquilamente pelo contrato. Então, ou seja, você tem uma ferramenta que facilita o pagamento e o seu controle. Ô, gente, antes de usar uma plataforma dessa, eu gastava às vezes dias para fazer o acerto financeiro do escritório. Hoje, no último dia do mês, eu simplesmente baixo o Excel de dentro da plataforma e consigo ver quanto que entrou, quanto que foi pago, qual foi o faturamento e qual é a inadimplência, que é o outro ponto que essa ferramenta me permite controlar. Inadimplência acima de R$5 mil, de 5%, você começa a acionar o botãozinho amarelo, o sinal amarelo. Atenção, tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida. Passou de 10% é desespero. Você precisa agora corrigir a inadimplência. Mas se você conseguir ter um controle de manter ali em 5%, o seu negócio não vai ruir por isso. E aí você vai conseguir tentar recuperar, baixar esses 5% muito mais tranquilamente. Você vai conseguir oferecer para esse inadimplente condições de pagamento, facilidades, né? Ou seja, ferramentas que vão permitir que você busque a inadimplência, mas não tenha prejuízo no seu resultado. Não tenha que sair aumentando demais a prospecção para pagar a conta. Você vai ter um controle maior ali da sua gestão financeira. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, não mexam no preço, mexam na forma de parcelamento, na forma de pagamento e não tenham preconceito com parcelamento de 12 vezes. Fluxo de caixa
E recorrência é vida para o advogado. Hoje, por exemplo, eu acabei de contratar uma estagiária no mês de fevereiro que eu não estava prevendo contratar, não estava dentro da minha previsão, não estava necessitando. Mas como o crescimento está grande e surgiu uma oportunidade boa de mercado, eu consegui contratar essa estagiária, comprar um computador, um monitor para ela e dar condições de trabalho para ela. Por quê? Porque eu tenho recorrência e eu tenho caixa. E tudo isso funciona por quê? Porque eu tenho uma precificação ajustada à realidade do mercado do direito de família. Então, pessoal, lembrem-se, pensem no preço de maneira simples e sustentável. Facilite o pagamento, que você vai ver que a longo prazo, esse 1 milhão, que às vezes a gente olha como se fosse algo inatingível, ele está mais perto do que você imagina. Beleza? E amanhã sim, eu vou falar sobre a escala no direito de família. É o momento em que você vai ver como que você faz o seu e sobe o sarrafo.